O Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 21, para mostrar o look que escolheu para curtir a noite anterior, em Nova York, nos Estados Unidos, com Pablo Vittar. O youtuber se montou com direito a peruca, maquiagem e um vestido bem glamouroso. Você viu? Letícia Spiller posta foto rara do namorado 16 anos mais jovem. Atriz espancada pelo ex-marido é obrigada a deixar casa em que vive. Letícia Lima fala pela primeira vez sobre término com Ana Carolina. Luciana Gimenez comenta fama de interesseira. Nunca vivi de pensão básica, escreveu na legenda do registro. Os fãs do humorista, é claro, se divertiram com o clique. Ficou melhor assim, brincou um internauta. Meu Deus, como eu perdi isso, postou outro. Uma terceira duvidou que fosse o marido de Luísa Sonza. Só acreditei que era você por causa das tatuagens. Em um clube da cidade, a cantora e o comediante subiram ao palco e arrancaram risadas do público. Até mesmo o canto Ferrugem estava presente no evento. Pablo também postou uma foto com o amigo. Entretanto, o youtuber ainda não estava produzido. O clique foi feito enquanto os dois fingiam estar pedalando em duas bicicletas. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza. O Whindersson Nunes tem uma das páginas no YouTube mais seguidas do Brasil. O comediante também costuma fazer shows ao redor do país e ostenta uma vida de glamour ao lado da esposa, Luísa Sonza.